E nesta manhã, pela graça de Deus, eu gostava de vos falar de um tema que me tem preocupado bastante nos últimos tempos, e eu quero fazer, antes de mais nada, um disclaimer, uma nota introdutória. Aquilo que eu vou falar aqui pode parecer que eu estou a falar de uma posição de superioridade moral em relação a vocês, de maneira nenhuma. Estou numa posição mais elevada, apenas fisicamente, mas não quero que passe a ideia de que eu estou aqui em cima, vocês estão em baixo e alguns falharam nesta área ou naquela e eu sou tão melhor do que vocês. É assim, eu também tenho filhos e não sei que decisões é que eles vão tomar. E também não sei que decisões é que eu vou tomar no futuro. E mesmo Paulo, escrevendo aos Gálatas, dizia assim: se alguém vos pregar outro evangelho, ou mesmo eu, que seja maldito. Ou seja, se eu vier dizer outra coisa diferente daquilo que estou a dizer agora, não creiais. E eu quero transmitir-vos aquilo que eu vejo à luz da Palavra de Deus, que considero ser a verdade da Palavra de Deus, e não quero de forma alguma melindrar alguém com aquilo que eu vou dizer. Mas o apóstolo Paulo, a dada altura, tem de ser bastante contundente com os crentes, e ele, a dada altura, diz assim: acaso fiz-me vosso inimigo dizendo-vos a verdade? E também diz, ele diz isso aos Gálatas, e diz aos Gálatas também: se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Portanto, não levem a mal se eu for um pouco mais ousado em algumas coisas que vou dizer, mas é para nosso ensino, nosso aviso e para aviso daqueles que ainda vão passar por um certo caminho e que desejo que não cometam certos erros que nós vamos ver aqui. Então vamos começar com esta língua perigosa. A Bíblia fala-nos de uma língua muito perigosa, que eu desejo que ninguém a fale. Não vamos falar de línguas, do suposto dom de línguas, nada disso, mas vamos falar de uma língua muito perigosa que, a dada altura, na nação de Judá, em Jerusalém, falava-se. Muitos falavam uma língua muito perigosa. E eu quero mostrar o que é que se passou naquele tempo para que nós não cometamos os mesmos erros do passado. Porque já houve muita gente a cometer muitos erros. Ao longo dos séculos, dos milénios, da história do povo de Deus, houve muita gente a cometer muitos erros. Não há necessidade de nós também cairmos dos mesmos erros. Sabem que a língua tem evoluído ao longo dos tempos. Havia palavras que nós antigamente tinham um certo sentido, hoje tem outro. Não é? Gozar antigamente tinha um sentido, hoje tem outro sentido. Gozar era ter alegria, e nós temos isso nos nossos cânticos, do Hinos e Cânticos. A palavra gozo é associada à alegria, e a palavra de Deus também, mas hoje gozar significa outra coisa, é escarnecer de alguém. Bestial, também sabem de onde é que vem? Hoje bestial é uma coisa muito boa, antigamente significava, vinha de besta. Orgulho, antigamente, no meu tempo, era um pecado, hoje em dia é uma virtude. Até tem um mês inteiro para celebrar o orgulho. Tipo, significava uma coisa, hoje é uma vírgula, não é? A malta nova usa muito o tipo, em todas as frases, várias vezes. Literalmente significava literalmente, realmente. Hoje usa-se e abusa-se da palavra literalmente, para um sentido que não é o original. Verdade em tempos significava verdade, o que é mesmo a verdade. Hoje em dia ouve-se muitas vezes a pessoa dizer o quê? Esta é a verdade dele, esta é a verdade do outro. A verdade já não é o que era. E mesmo mulher já não é o que era. Né? Hoje em dia qualquer um pode ser mulher. Basta pôr um bocado de batom, uma peruca, saltos altos, um vestido e dizer que é mulher, já passa a ser mulher. Portanto, isto tem evoluído. E também há palavras que caíram em desuso, não é? Palavras que nós, algumas nem sabemos o que é que eles querem dizer. Mancomunam, aparece no Salmos 2. O que é que significa isto? Inefável, inescrutáveis, ignomínia, excruciante. São muitas palavras que nós às vezes cantamos no inário e nem sabemos bem o que é que está a dizer, mas pensamos, o irmão que escreveu este cântico certamente escreveu com coração e certamente isto deve querer dizer alguma coisa boa. Portanto, nós cantamos, mas à segunda vez vamos ao dicionário ver o que é que significa.
para não cantarmos alguma coisa que não sabemos quem é que está a cantar. E também há uma gíria da geração Z, que os mais novos conhecerão algumas destas palavras. Cringe, stan, spoiler. Spoiler já conhecem melhor. Mid, body count, Riz. Riz foi considerada no ano passado a palavra do ano. Para uma universidade de Oxford foi considerada a palavra do ano. E a malta nova conhece estas palavras. E os mais velhos, alguns ouvem isto e não sabem o que é que quer dizer. Eu também não vou explicar o que é que significa. Eu sei o que é que quer dizer estas palavras, mas o Lucas usa muito algumas destas palavras e os jovens usam. Ou seja, a língua tem evoluído ao longo dos tempos. Não se usam certas palavras hoje em dia no vocabulário comum. Não se usam palavras que nós lemos, por exemplo, nos diários ou na Bíblia. É uma linguagem arcaica para os dias de hoje. Mas há uma língua bem mais perigosa. Mais perigosa do que estas mudanças no sentido das palavras, mais perigosa do que deixar de usar palavras velhas, por assim dizer, ou do que esta gíria, muito mais perigosa. E eu desejo que os nossos filhos, a geração que nos segue, a geração que já está aqui connosco, nunca a venha a falar. Vamos então ver o contexto de Neemias 13. Vamos indo para a palavra de Deus, para Neemias 13. E eu gostava só de vos situar um pouco sobre Neemias 13. Então em Neemias 13 nós vemos o seguinte. O povo tinha voltado do cativeiro para Jerusalém. Neemias veio para Jerusalém, foi nomeado governador de Jerusalém e esteve lá durante 12 anos. E nesses anos que lá esteve, nós lemos em Neemias 10, vamos andar um bocadinho para trás, para Neemias 10, para ver o que é que o povo se tinha comprometido a fazer, porque aquilo foi quase dar uma lufada de ar fresco, porque o povo tinha pecado grandissimamente na nação de Judá, no reino do sul, e o Senhor enviou-os para o cativeiro. Estiveram lá durante 70 anos. E depois voltaram. E aqui com Neemias houve um reavivamento. Houve um reavivamento. Então, o que é que eles dizem aqui em Neemias 10, 28? Vamos ler a partir de metade do versículo. Ok, tem aqui um certo número de pessoas que se comprometeram a isto. Então, versículo 28. Neemias 10, 28. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os natineus, e todos se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios e que tinham capacidade para entender, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres entre eles, e convieram no anátema e no juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para nossos filhos, e de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e livre deixaríamos o ano sétimo e toda e qualquer cobrança. E também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos a cada ano a terça parte do ciclo para o ministério da casa do nosso Deus. E continua a falar no versículo 33, para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares, para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas e para as festas solenes e para as coisas sagradas e para os sacrifícios pelo pecado, para reconciliar Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Ou seja, eles renovaram o pacto com o Senhor. Senhor, a partir de agora isto vai ser, vamos fazer tudo direitinho. Mas Neemias ausentou-se por um ano, pelo espaço de um ano. Nós lemos isso, vou só dizer-vos, foi cerca de um ano. Agora não tenho bem presente o versículo, mas foi cerca de um ano que ele esteve fora.
e encontrou um cenário desolador. Cenário desolador que nós já vamos ver o que é que aconteceu. Isto faz-me lembrar aquele versículo em que Paulo diz aos Gálatas com um lamento, dizendo que maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Rapidamente degeneraram. Aqui foi um ano. Ali também terá sido pouco tempo. Mas já uma situação ainda pior. Aqui no versículo Êxodo 19:8, nós vemos a nação de Israel a dizer a Moisés: tudo quanto o Senhor disse, nós faremos. Em Êxodo 32:1, o que é que aconteceu? Em Êxodo 32, o que é que aconteceu? Quem é que sabe? Êxodo 32. Bezerro de ouro. Estavam a adorar um bezerro de ouro. 40 dias. 40 dias sem Moisés, descambou tudo. Isto dá-nos a lição de que é muito fácil degenerar. Portanto, nós temos de ter muito cuidado. Temos de estar de vigia. Temos de determinar que não vai ser enquanto eu estiver de vigia. Not on my watch, como dizem os ingleses. Ou como dizia uma personagem dos livros de ficção: You shall not pass, né? Tu não passarás. Só por cima do meu cadáver é que isto vai acontecer. Não enquanto depender de mim, isto não vai acontecer. A degeneração não vai entrar, nem por eu deixar, nem por minha causa, que ainda é pior. Vamos ver então o que é que aconteceu. A primeira coisa que aconteceu, nós vemos em Neemias 13:1. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Isto foi quando Neemias voltou. Neemias voltou e leram e apartaram de Israel toda a mistura, porque viram o contexto, viram o que é que Deus tinha dito acerca dos amonitas e moabitas. Sabem de onde é que vêm amonitas e moabitas? Quem é que sabe? Quem é o antepassado mais famoso dos amonitas e dos moabitas? Não sabem? Exatamente. De Ló. Vem de Ló. Resultaram de uma relação incestuosa das filhas de Ló com Ló. E foram sempre um problema para a nação de Israel. Se bem que veio de lá quem? Ruth, veio de Moab. Mas era um povo com o qual a nação de Israel não devia ter nada. Nenhum tipo de relacionamento. Não só por causa da forma como eles apareceram, mas por causa do que eles fizeram. Não saíram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água quando eles vinham do Egito, mas muito pior, o rei Balaque pagou ao profeta Balaão para os amaldiçoar. E talvez não conheçam bem essa parte, mas o que é que ele fez a seguir? O Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas a seguir incentivou e proporcionou que houvesse misturas entre o povo de Israel e os moabitas. Exatamente, vemos isto. Mas o que é que acontece no versículo 4? Ora, antes disto, antes de ter acontecido o que nós vemos do versículo 1 até ao versículo 3, Neemias está a dizer o que é que aconteceu e como é que ele teve de agir. Ora, antes disto, Eliasib, sacerdote que presidia sobre a casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso e os utensílios, os dízimos do grão e os mostos, e o mosto do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto não estava eu em Jerusalém. Pois, Neemias está basicamente a dizer: se eu estivesse lá isto não acontecia. Eu não deixava isto acontecer. E claro que ele teve de tomar medidas sobre isto.
Não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilónia, vim eu ter com o rei. Mas ao cabo de alguns dias, tornei a alcançar a licença do rei. E vi a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasib fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. E o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenando eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Eliasib, sacerdote com grande responsabilidade no serviço a Deus, aparentou-se com Tobias. E Tobias, se nós andarmos para trás, para os primeiros capítulos, para o capítulo 4, nós ouvimos ao longo do livro de Neemias, quem é que sabe dois dos principais inimigos do povo de Deus? Quem eram? Era o Tobias e o... Tobias e Sambalat, muito bem, Tobias e Sambalat. Tobias era amonita. E o Sambalat era o companheiro dele, eram grandes amigos, e eles doíam-se de que Judá estivesse a reerguer-se e que Jerusalém estivesse a ser reedificada. Eram grandes inimigos do povo de Deus. Há até uma outra situação em que tentaram conspirar para matar Neemias, no capítulo 6. E o que é que foi fazer um homem com grande responsabilidade no meio do povo de Deus? Aparentou-se com ele. Alguém da família dele, talvez um filho ou uma filha, casou-se com alguém da família do Tobias. Isto faz-vos lembrar o quê? O que é que se lembra? Isto é a pergunta mais difícil que o pregador faz. Uma vez, ou numa das últimas vezes que estive aqui convosco, de alguém que tinha más companhias. As más companhias de Josafá. Josafá, o que é que ele fez? Ele casou o seu filho com a filha de Acabe. E foi uma desgraça. Nós vimos, penso que foi da última vez que aqui estive convosco, como esta decisão quase arruinou por completo a nação de Judá. Pode-se dizer que de Amon, nem bom vento, nem bom casamento. Não sei se eles teriam este ditado, mas se não tinham, bem deviam ter, porque de facto não era gente com quem eles devessem relacionar-se. Ainda para mais, grandes inimigos de Deus. Porque, por exemplo, o caso de Ruth, podem dizer, mas Ruth não era mau casamento. O que é que vemos Ruth a fazer a dada altura? Ele faz exatamente o contrário do que fez Josafá. Josafá disse a dada altura a Acabe o quê? Eu serei como tu, e o meu povo será o teu povo. Mas o que é que disse Ruth a Noemi? O teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo. Ou seja, ela ali converteu-se ao Deus vivo e verdadeiro. Coisa que não aconteceu aqui. Houve cedência. Eu não estou a dizer que alguém que é descrente, que não é do povo de Deus, não queremos nada com eles. O nosso desejo deve ser a sua conversão. Ou eles virem para Deus. Foi o que aconteceu com Ruth. Então o que é que fez este Eliasib, que tinha grande responsabilidade? Arranjou espaço no templo de Deus para Tobias. E é muito, muito grave o que aconteceu. E depois o que é que Neemias fez? Chegou e partiu a louça toda. A louça toda não, mas os móveis foram todos. Lançou fora os móveis de Tobias. Ou seja, ele foi bastante duro. Podia alguém pensar, Neemias, há necessidade de estar com isto, com tanto alarido, com tanta confusão? Era grave. Porquê? Porque Eliasib, um homem de grande responsabilidade, valorizou mais os inimigos do povo de Deus do que o povo de Deus. Aparentou-se e arranjou espaço para eles. E serviu de tropeço. Podia alguém dizer, o Eliasib também fez. O Eliasib também casou com
casou familiares com pessoas dos amonitas, dos inimigos do povo de Deus. Portanto, qual é o mal? Muito cuidado com isso. Que Deus me livre de alguém poder dizer: o Daniel também fez. Isto serviu de tropeço. Eu vou antecipar de uma coisa que eu gostaria de vos falar numa próxima oportunidade. Mas o Jeroboão, o rei Jeroboão, que a Bíblia fala, serviu de tropeço durante gerações e gerações. Sempre que havia um mau rei em Israel, o que é que dizia? Andou nos caminhos de Jeroboão. Foi uma referência pela negativa para sempre. E o Elazib foi uma má referência no seu tempo de vida. Pessoas olhavam para ele, um homem com responsabilidade, e fizeram igual. Já vamos ver isso. Será que eu valorizo mais o convívio com os descrentes ou com os crentes? E proporcionam quem é que são os meus amigos mais íntimos? Aquelas pessoas com quem eu confidencio coisas mais privadas, desabafo. É com os crentes ou com os descrentes? Será que eu proporciono aos meus filhos convívio com os crentes ou com os descrentes? Devemos ter muito cuidado com o dar mais tempo e espaço ao que é mundano do que ao que é espiritual. Porque depois isto vai ter consequências graves. Nós nos versículos seguintes lemos o seguinte, 13:10. Neemias 13:10. Também entendia que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: porque se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. O povo estava a negligenciar os seus deveres para com os levitas, obrigando-os a fazer-se à vida. Olha, não me estou a sustentar como era suposto, porque era suposto, os levitas não era suposto ter um trabalho como os restantes tribos, mas eram sustentados pelas outras tribos, e fizeram-se à vida. Nós até já vimos há uns anos aquele levita da história de Mica que andava errante à procura de um sítio, de um pouso. Já não estava sequer na terra onde devia estar, porque os levitas era suposto estarem em certas cidades. E aquele levita andava à procura de um sítio confortável para estar. Ou seja, não estavam a sustentar a obra. E será que eu estou a valorizar mais o que é material do que o que é espiritual? A minha ambição é ser muito rico, ser muito bem sucedido do ponto de vista material, e o espiritual não interessa? Havia alguém que dizia, mas infelizmente o estado dessa pessoa, espiritualmente falando, é muito mau, mas ele dizia em tempos: eu não quero ser conhecido por ele dizia médico, que por acaso é crente, mas sim por ser um crente que é médico. Ou seja, o que era principal na vida dele, dizia ele, mas infelizmente a sua vida hoje não diz isso, mas era o seu desejo, o que ele transmitia na altura. Era, em primeiro lugar, ser um crente, e o ser médico, ou ser um empresário, ou ser um professor, ou ser isto, ou um engenheiro, ou ser qualquer coisa, é secundário em relação a ser crente. O material deve ser só importante apenas para tirar dividendos eternos. Não é acumular riqueza e sucesso do ponto de vista humano e depois, em termos espirituais, ser uma nulidade. É terrível. Havia um crente do século XVIII, XIX, por essa altura, que foi considerado o pai das missões modernas. Ele dizia algo como isto: o meu negócio é a expansão do reino de Cristo. Eu conserto sapatos para pagar as despesas do meu negócio. Será que cada um de nós pode dizer isto? Não sapatos, mas o que eu faço no meu dia-a-dia, no meu trabalho, serve apenas para levar
avante o Evangelho de Deus. O Evangelho da graça de Deus. Deve ser este o nosso foco. Porquê? Porque os nossos filhos veem o que é que eu valorizo no dia a dia. Em que é que eu ocupo a maior parte do meu tempo. E qual é o meu foco? Aquilo pelo qual eu anseio. E o meu desejo é que eles não aprendam a imitar a minha hipocrisia. Ou seja, vão vendo como é que eu faço, eu já percebi que isto de vir aos cultos é uma fantochada para o meu pai. Ele vem cá, faz conta que está tudo bem. Olha, eu vou também fazer como ele faz. Mas quando chegar à altura de eu tomar as minhas próprias decisões, eu não quero isto para nada, porque eu já vi o que é. Infelizmente, o povo de Deus, ao negligenciar o sustento da obra de Deus, estava a dizer: isto não interessa, isto é apenas para crente ver. Que Deus nos livre disso. Há uma passagem em Malaquias 1:8 que está relacionada com isto de negligenciar aquilo que nós damos a Deus. Nós lemos, foi mais ou menos por esta altura também, o profeta Malaquias profetizou já depois do cativeiro, e ele dizia assim: acerca dos sacrifícios, por quando trazeis animal cego para o sacrificares, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, para Deus, qualquer coisa servia. Era para queimar e era, portanto, não faz grande diferença. Se for doente, se for coxo, se for cego, se não for sem mancha, como era suposto ser, não há grande problema. E ele dizia: experimenta apresentar ao teu príncipe, experimenta dar a alguém, a um dos teus superiores, do ponto de vista humano, experimenta dar aquilo que tu estás a querer dar a Deus. Será que eu sou diligente no espiritual como sou no meu trabalho? Se eu me empenhasse tanto no meu trabalho, como eu me empenho para o progresso da obra de Deus, será que alguém me quereria a trabalhar para Ele? Por vezes, eu olhando primeiramente para mim, eu penso assim: se eu lidasse com o que é espírito, com o que é material, se me esforçasse tanto como o que é espiritual, estava tramado. Experimenta dar ao teu patrão o que estás a dar a Deus. Será que ele seria a agradar? Terias emprego? Eu teria emprego se me empenhasse tanto no trabalho, como no meu emprego, como em servir ao Senhor? É isto que Malaquias está aqui a dizer isso, basicamente. Vocês dão a Deus bens de segunda qualidade. Para Deus qualquer coisa serve. E sabem uma coisa? Os nossos filhos veem. Os nossos filhos veem e percebem: olha, isto que ele diz que é importante, afinal, não é nada importante. Ele só diz isto da boca para fora. Vamos então a seguir, outra vez, em Neemias 13, 15 a 22. Não é 15 a 22. É sobre o dia de sábado, sim. Neemias. Não é 15 a 22. Vamos ler a partir do versículo 15. Naqueles dias, vi em Judá que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos. E por aí fora. Versículo 17. Então contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram nossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade, e vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel profanando o sábado? Então, ele pôs fim a isto, porque não estavam a valorizar o sábado, não estavam a guardar o sábado. Eles estavam a desobedecer a mandamentos claros de Deus.
Deus tinha ordenado a observância do sábado como um dia especial onde não deviam fazer este tipo de coisas. Era algo que os distinguia das outras nações, que os tornava um povo especial, um povo seu, especial, zeloso de boas obras, como diz Paulo a Tito. É um povo diferente, os diferenciava de todos os outros. E algo sobre o qual eles tinham comprometido. Lembra-se daquela passagem que eu li inicialmente? Eles tinham prometido: nós vamos guardar o sábado, nós não vamos dar as nossas filhas aos outros povos. Tinham-se comprometido sobre isto. E o que é que fizeram? Fizeram o contrário. Os meus filhos, os nossos jovens, veem quando eu digo uma coisa na igreja e faço outra em casa. E isto é terrível, se isto acontece. O que deve acontecer é aquilo que os nossos filhos veem na igreja devem ver também em casa. Esta passagem fala acerca de passar a lei de Deus aos filhos. Diz: em tua casa falarás, andando, sentando-te, falarás, intimarás aos teus filhos. A casa deve respirar a Bíblia. E aqui em Êxodo 12 fala-nos não só de falar da Bíblia, mas também explicar porque é que as coisas são assim. Nesta passagem de Êxodo 12, 24 a 27, não temos tempo para ir ver essa passagem, falam-nos de quando estavam a preparar a Páscoa no Egito. Diz assim: se mais tarde os teus filhos te perguntarem porquê é que fazemos isto? Porquê é que nós estamos basicamente a matar um animal e a pôr sangue nas ombreiras das portas? O que é que Moisés diz? Porque o Senhor livrou-nos da terra do Egito. Explicar porque é que fazemos as coisas. Não é só dizer: é assim que se faz porque eu digo. Não, devemos dizer, explicar aos nossos filhos. Devem saber o que devem fazer e perceber o porquê. Claro que eu não vou dizer aqui: temos de guardar o sábado. Não vou dizer que o domingo é novo sábado, que o domingo é o dia do Senhor. Não vou dizer isso, mas devemos reservar tempo na semana para estarmos com os crentes, para estarmos com aqueles que nós dizemos que são tão importantes para nós e que amamos e com os quais nós partilhamos a fé e a esperança e iremos estar com eles por toda a eternidade. Devemos reservar tempo da semana para me juntar com os crentes. E devo ter cuidado para que os meus afazeres não me privem de estar com os crentes. Porque, por vezes, eu já tenho assistido a situações dessas em que alguém, por causa dos afazeres de um elemento da família, eu vou dar um exemplo rápido, privam-se de estar nos cultos. Um exemplo muito simples. A prática desportiva é muito, muito interessante, é boa, mas já vi situações em que jovens vão jogar futebol, por exemplo, e a dada altura, enquanto os jogos são ao sábado, não há grande problema, mas chega uma altura, penso que é nos iniciados, começa a ser ao domingo, de manhã. Depois como é que é? Vai-se tirar o filho daquilo? Ou o que já vi muitas vezes a acontecer é a família deixa de vir aos cultos e vai para ir com o menino assistir ao jogo. Não estou a dizer que o futebol é mau, não é isso, a prática desportiva é má, não é isso, mas cuidado com valorizar mais outras coisas que depois nos vão privar de estar com os crentes, estar presente nos cultos. Há uma expressão que, por vezes, algumas pessoas dizem, e vocês vão compreender. Alguns benfiquistas dizem: olha, hoje não dá, joga o Benfica. Ou seja, hoje é dia de jogo, àquela hora é sagrado, não posso comprometer com nada, porque eu vou estar sentadinho a ver o jogo, ou no estádio, ou em casa. Não me chamem para nada, a essa hora não me chamem para nada. E a nossa postura devia ser: quinta-feira à noite? Não posso.
Domingo de manhã, não posso. E é que nem vale a pena, na minha família, os meus filhos, pensarem em começar a ter alguma coisa a essa hora. Mas se nós começamos a valorizar outras coisas, muito cuidado, porque depois tem efeitos. Por fim, quer dizer que vai a meio. Então, nós vemos versículo 23. Vi também naqueles dias judeus que se tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Não está aqui na Bíblia, mas certamente seriam bonitas. Rima e certamente seria verdade. E reparem o que é que aconteceu. E seus filhos falavam meio asdodita, tal língua perigosa. Falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei alguns deles. Ou seja, se eu estou a ser duro, então imaginem, não queiram o que eu chamo aqui de Neemias. Então, contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e lhes fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Reparem bem agora o que ele diz. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele e sendo o amado de Deus, de seu Deus, e pondo-lhe Deus sobre todo Israel? E contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. E dar-vos-ia-nos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasib, o sumo sacerdote, era genro de Sambalat, o aronita, pelo que eu fujetei de mim. O Eliasib, não contente com aparentar-se com o Tobias, aparentou-se com quem? Com o Sambalat. Lembra-te deles, Deus meus, pois contaminar o sacerdócio, como também o concerto do sacerdote e dos levitas. Assim eu limpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra. Como também para as ofertas da lenha em tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Ou seja, ele termina com esta frase, como quer dizer, as pessoas podem não gostar do que eu estou a fazer, mas Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te que eu estou a fazer aquilo que tu disseste que devia fazer. E mesmo que as pessoas não gostem de mim, que eu possa ter a convicção de que eu fiz o que está certo, eu falei do que está certo e as pessoas também viam em mim aquilo que está certo. Os casamentos mistos era algo sobre o qual eles tinham comprometido. Não vamos fazer isso. Trouxe graves problemas do passado. A seguir a tentativa de amaldiçoar Israel, eles começaram o Balaão incentivou aqueles casamentos mistos. Esta passagem, já estão fartos de saber, não os prendajam julgos igual com os infiéis. E ele aqui diz: correu mal com Salomão. E nós vemos isto, que na sua velhice, Salomão tinha muitas mulheres, uma tinha um Deus, outra tinha outro Deus, depois aquilo, ele tinha de tentar agradar a todas elas. E eram muitas, 700, mais 300, não era fácil. Achas que é contigo que vai correr bem? Já viste os exemplos da palavra de Deus que correram mal? Ele aqui está a dizer: vem o que aconteceu com Salomão. Acham mesmo que é convosco que vai correr bem? Não se ponham a jeito. São raras as exceções. E graças a Deus por aquelas pessoas que o Senhor deu a graça de, apesar de terem a dada altura tomado uma decisão contrária ao que a palavra de Deus diz, o Senhor, na sua misericórdia, na sua graça, permitiu que houvesse um resultado não devastador, mas até um bom resultado. A misericórdia do Senhor é tremenda. Mas, como alguém dizia, eu prefiro viver na graça de Deus do que na misericórdia de Deus. Ou seja, fazer aquilo que a palavra de Deus diz e não fazer a asneira atrás da asneira, e depois o Senhor é misericordioso, o Senhor quase que vai pondo as suas mãos debaixo dos meus pés para não dar tantas quedas. São raras as exceções. Nós conhecemos alguns casos de pessoas que optaram por as circunstâncias da vida levaram a isso,
que casar com alguém descrente. E graças a Deus pelos casos que correram bem. Mas na melhor das hipóteses, serás usado como um exemplo de um jugo desigual que até não correu mal. Ora, até correu bem aquele caso. E que podes ser motivo de tropeço para alguém dizer: olha, vou fazer como o outro, porque até correu bem. Isto é no melhor dos cenários. Porque no pior dos cenários acontece o que aconteceu com muitos, infelizmente. E vocês só não conhecem mais casos porque eles já não estão entre nós. Desapareceram. E isto, um jogo desigual pode desgraçar o testemunho. E pode, como nós vimos também na questão do Josafá, do filho de Josafá, a sua geração foi toda afetada. Então, falando de maiores de Odita, a tal língua que as crianças depois já não falavam bem a língua judaica. Falavam uma mistura de duas línguas. Porquê? Como é que isto aconteceu? Não foi do nada, em pouco tempo. Deram mais espaço ao mundano do que ao que é espiritual. Desvalorizaram o culto a Deus. Desvalorizaram o sustento da obra de Deus. Desvalorizaram o tempo que dedicavam a Deus. Desvalorizavam o que os tornava um povo especial. A guarda do sábado. Casaram com mulheres de outros povos. E o resultado? Os seus filhos já não falavam judaico, mas falavam meio asdotita. Esta língua mais perigosa de todas. O meu desejo é que os meus filhos nunca a falem. Que eu não olho para os meus filhos e penso assim: mas o que é isto? Como é que tu estás a falar desta maneira? Eu às vezes ouço expressões que eu tenho de dizer aos meus filhos: eu não te ensinei isto. Fujamos deste mau exemplo. Então, como não ter filhos que falem meio asdotita? É fazer o contrário. Valorizar a amizade e o convívio com os crentes é muito, muito importante. E graças a Deus pelo convívio que vocês vão ter hoje à tarde, acho que é muito importante conviver, não só dentro da igreja, mas também fora da igreja local, conviver com os crentes. Proporcionar aos nossos filhos o convívio com os crentes. Devemos ser nós a influenciar o mundo e não o contrário. Ali naquele caso o Eliasib deixou que o Tobias o influenciasse. Valoriza os que trabalham na obra. Muito importante. Valorizar os que trabalham na obra. Valoriza o espiritual acima do que é material. Há mandamentos na palavra de Deus que não são áreas que podemos dizer são áreas cinzentas, mas há coisas tão claras, tão fáceis. O sábado não era difícil. É de 7 em 7 dias, havia um dia em que não deviam trabalhar. Mas o material sobrepunha-se ao espiritual. Vocês sabem daqueles casos, daquelas pessoas que tentavam acumular mais, não era? De um dia para o outro, pensando que não vinha no dia seguinte, o maná. Alguns pensavam que vinha ao sábado, afinal não vinha ao sábado. Mas era importante esta disciplina que eles tinham para se focarem no Senhor, para valorizarem o que era espiritual. Portanto, não desobedeças a mandamentos claros de Deus. Tira tempo específico para te reunires com os crentes. E não deixes que a degeneração entre na igreja. E principalmente por tua causa. Eu não gostaria de estar na pele de alguém e penso que me vão compreender. Vocês sabem que há certas pessoas que têm entrado no meio da igreja e às vezes por causa de uma situação muito específica, muito particular, entra algo. A fasquia baixa. Eu não gostaria de estar na posição de alguém que, por sua causa, para acomodar a sua situação, permitiu-se o recasamento na igreja. E nós sabemos que já há muitos sítios onde isso é permitido. E são aceitos à mesa do Senhor. Eu não gostaria de estar no lugar dessa pessoa, no tribunal de Cristo, quando o Senhor julgar as obras dos crentes. Ou seja, para dar um jeito àquela pessoa, entrou a degeneração na igreja. Proporciona aos teus filhos convívio com os crentes e deixa que se respire a Bíblia em tua casa.
Mas, esta frase é importante, a decisão é de cada um. Não fiquem agora aqui a pensar, os meus filhos tomaram um certo rumo, é porque eu fiz isto, Daniel. É? Não estou a dizer isso. Porque a decisão é pessoal. Cada um toma a sua decisão. E era só o que faltava eu estar aqui a dizer, os teus filhos não andam nos caminhos do Senhor. Olha, é porque fizeste aquilo tudo. Ou fizeste alguma daquelas coisas. Mas pelo menos que possas ter o conforto, o consolo de eu fiz o que pude. Com falhas, é verdade, mas o Senhor conhece o meu coração, sabe com que propósito é que eu fiz as coisas. Agora, se tu permitiste que estas coisas todas acontecessem, estas não, mas as da página anterior, se fizeste tudo aquilo, e agora os teus filhos andam no mundo, agora não te venhas queixar. Apenas estás a colher aquilo que semeaste. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor me livre a mim e livre a cada um de vocês, que tem filhos, ou que tem jovens, ou que tem familiares, de verem de começarem a falar maiores de Odita, e que isso não seja consequência de verem em nós uma hipocrisia como se via naquele tempo, de desobedecerem aqueles mandamentos todos de Deus, e depois o resultado foi, de facto, estarem a falar esta língua, que nem sequer é bem uma língua, é uma meia língua, muito perigosa. Que o Senhor nos dê a graça e nos guarde deste mal tão grande.